Olá a todos vocês, eu sou Eider Cunha, aluno do PROEF, que é o Programa de Mestrado Profissional Nacional, aí matriculado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, e temos um mapa conceitual aí orientado sobre as problemáticas da educação física, que é uma disciplina do nosso programa de mestrado, orientado pela professora Érica Suruagi. E a proposta é que a gente fale um pouco aqui sobre as peculiaridades, da nossa disciplina Educação Física dentro da escola. Então, assim, a educação física, para situarmos a despeito da nossa disciplina, é uma disciplina que tem uma identidade muito grande com o movimento. Então, assim, desde as séries iniciais, esses alunos, ainda crianças pequenas, elas acabam se identificando muito com a nossa disciplina. Tem um lado lúdico muito forte, os elementos da cultura corporal todos ali manifestados, tem a parte da musicalidade, da dança, jogos, o esporte propriamente, alguma coisa de luta, e mesmo sem que o aluno muitas vezes compreenda a essência do objetivo daquela atividade prática que ele está fazendo ali, ele acaba desenvolvendo, as condições propostas, mas tem um lado lúdico muito forte, faz com que ele se interesse e participe, dessas aulas aí de forma bem empenhada. Mas o que acontece é que a educação física, ela se mantém durante todo o ciclo escolar desse aluno, e em determinado momento alguns conflitos começam a aparecer, e tanto da parte do próprio aluno, que pratica essa aula de educação física, como por parte dos professores, que veem muitas vezes naqueles alunos sujeitos em condição de resolver o que vão fazer, né? Então, quando a gente pensa assim no tipo de aula que é proposto na disciplina Educação Física, nós temos aqui alguns modelos clássicos que devem ser levados em consideração, ainda que muitos deles aí sejam modelos que devem ser evitados, né? Então, pensando assim, as aulas elas podem trazer práticas tradicionais aí, a partir de determinado momento, quando esses alunos já estão maiorzinhos, no Fundamental 2, onde a característica do conteúdo ele é muito restrito, né? Eles vão trabalhar aí com essa proposta esportivista, que não é o esporte em si ser o problema, mas é a forma como ele é trabalhado que deve ser reavaliada, né? Porque a sua aula ela não pode se transformar em um centro de treinamento, ele não pode ser tecnicista apenas. É preciso que você não valorize apenas o rendimento. Essas aulas elas se tornam extremamente excludentes e desinteressantes para uma grande parte dos alunos que não conseguem acompanhar com a mesma performance, né? Então é preciso garantir que aquele conteúdo chegue aos alunos e que eles vivenciem, mas que a nossa proposta na oferta dessa aula não seja uma proposta que seja tão engessada, para o lado do esporte. E tem situações onde o abandono do trabalho docente se faz evidente, né? E aí a gente usa do termo de desinvestimento pedagógico, que é quando o professor realmente não se preocupa com o que ele vai fazer. Ele, às vezes, por conhecer a turma que ele vai trabalhar, ele sabe mais ou menos aqueles alunos que estão dispostos a fazer a parte prática, e ele simplesmente disponibiliza o material. Muitas das vezes ele nem está presente no momento que a aula está acontecendo, né? Ele disponibiliza o material e os alunos que decidem como vão fazer aquela prática. Então, é uma aula totalmente sem propósito, é uma aula onde os alunos trabalham a parte lúdica, por mais que tenham ganhos técnicos por conta de estar repetindo aquela prática. Esse rola-bola acaba sendo
uma aula onde você não contempla aquilo que a educação física propõe, né? Você tem que ter o cuidado de saber o que você está programando para aquela turma dentro daquele currículo escolar que você construiu, ou seja, através de orientação de um livro didático, o que quer que seja, mas você precisa entender que na condição de professor, você não pode deixar o aluno decidir o que ele vai fazer, né? Dentro dos aspectos de conteúdo, ele precisa ter apreensão de alguns conteúdos, ele precisa conhecer algumas coisas voltadas para aquele esporte. A mediação do professor é extremamente importante nesse caso, e aí entram as práticas que a gente chama de práticas inovadoras, né? Que é justamente o trabalho do professor dedicado, voltado a plenitude do conteúdo e a plenitude da participação dos alunos, né? Que você vai desde a seleção desses conteúdos, que parte de adequações diversas, o lado cultural é muito forte, a identidade dos alunos, a faixa etária, a condição do contexto onde eles vivem, onde eles estão inseridos, e não simplesmente propor essa atividade. Você tem que fazer uma reflexão sobre a ação. É preciso deixar claro para o aluno por que ele está trabalhando, estudando aquele conteúdo, vivenciando aquela prática. Ele não vai de todo escolher o que ele vai fazer. Você pode, de certa forma, até dialogar com o seu aluno e levar em consideração algumas afinidades, mas você precisa legitimar o seu conteúdo. Então, independente de terem ou não gostado, vamos dizer assim, do conteúdo que você traz, você precisa trabalhar com determinados conteúdos. Isso não é negociável de uma forma plena com os alunos e eles precisam entender por que eles estão fazendo aquilo, né? A educação física ela é muito rica, ela tem uma gama de conteúdos que vem a acrescentar na vida desses alunos enquanto cidadãos, enquanto estudantes, enquanto seres ativos e sujeitos da sua história, né? E essa prática inovadora, ela vem trabalhar a questão legal de forma muito forte, quando você pensa na oferta que tem a educação física como uma disciplina obrigatória, né? E aí é preciso que você inclua, que você torne possível que todos os alunos participem dessa aula, né? Então você precisa adaptar a sua aula quando você vir com práticas inovadoras para que esses alunos consigam participar, ainda que não tenham um rendimento de excelência do ponto de vista técnico, vamos dizer assim, porque conhecer a técnica é importante, mas a partir do movimento em si, você não vai exigir dele algumas eficiências. Então, se você pensa que do ponto de vista legal, a educação física ela é obrigatória, ela precisa ser ofertada, você precisa fazer com que de fato esse conteúdo chegue, né, para os seus alunos. E pensando na questão do aspecto legal, né, dessa disciplina, a gente traz aí algumas situações onde a lei, ao longo do tempo, veio modificando-se, né, com relação à proposta da educação física, e ela acaba trazendo uma condição de dispensa, né, dos alunos em determinadas situações, e que isso é extremamente questionável, assim, a partir do momento que a gente entende que as leis que regem o país precisam ser seguidas, mas elas precisam ter interpretações assim muito cuidadosas, né? Então você tendo como norte aí a LDB de 1961, ela trabalha da obrigatoriedade e avaliando aí naquele momento onde a proposta era uma proposta higienista, né? Era uma proposta para deixar esses alunos aptos ao trabalho, à manufatura, ao trabalho braçal. Era muito voltado para a saúde, não adoeceria o aluno que tivesse um corpo ativo, então ele precisava fazer a atividade física e isso ficou dentro da escola para que desde cedo eles tivessem contato e intimidade
né, com essa atividade física que iria incorporar, do ponto de vista principalmente aí fisiológico, uma condição para suportar as cargas de trabalho. E aí, um pouco mais à frente, eles entenderam que algumas situações precisariam, né, ser revistas. E aí eles colocaram que na LDB aí de 1971, né, que os alunos que tivessem já trabalhando, os alunos que estudassem à noite, aqueles que tivessem uma carga de trabalho formal de mais de 6 horas por dia, se ele tivesse mais de 30 anos, se tivesse prestado ou prestando o serviço militar obrigatório, e ele traz um termo aqui de fisicamente incapacitado, né, que talvez alguma limitação física desse aluno viesse a afastar ele dessas aulas práticas, né? Que aí é que a gente precisa fazer o entendimento de que a educação física ela não é somente a parte prática, né? E quando você pensa que na aplicação dessa lei algumas concessões ultrapassam a luz da lei, né? Quando você pensa que algumas escolas, por qualquer razão, acaba fazendo a dispensa desse aluno da parte prática, né? E aí o afastamento acaba acontecendo, porque quando você pensa que ele pode trazer atestados diversos, sejam eles reais ou forjados, né? A questão dessa oferta da aula no turno oposto, que tem uma dificuldade para determinados alunos que precisam se deslocar e muitas vezes condições financeiras ou de distância, de autonomia, a depender da idade desse aluno, para ir para a escola no turno oposto, né? Ele acaba também não tendo essa condição de ir, de frequentar essas aulas, né? Muitas vezes essas aulas trabalhando a parte do afastamento, né? É uma aula excludente, é uma aula que não contempla a participação de todos, muitas vezes porque o professor ele não orienta de modo a que todos possam participar, valorizando mais aquele que é mais eficiente, aquele aluno que tem mais habilidade, não levando em consideração a individualidade biológica, né, de cada aluno. Muitas vezes os conteúdos eles são desconectados com a realidade do aluno, né? São conteúdos que não trazem algum tipo de conexão com o aluno, e isso, por ser uma aula que está sendo no turno oposto, o aluno não se movimenta para poder ir para a escola para fazer algo que não despertou nele um interesse, né? Então, tem também a questão da cultura, né, daquele aluno que você precisa levar em consideração. Muitos conteúdos também são muito repetitivos e isso acaba ficando cansativo, porque pense que o futebol, do ponto de vista de esporte, é o esporte um dos mais populares do mundo, se não talvez o mais popular, e isso dentro da escola é muito forte. E se tiver alguém que não goste de futebol, ele não tem oferta de nenhum outro conteúdo e ele acaba se afastando porque ele vai falar a aula vai ser futebol mesmo e eu não gosto de futebol, então eu não vou me propor a fazer essa aula de futebol, né? E muitas das vezes você acaba não alcançando o que é proposto para que esse aluno possa ter identidade com essa aula e buscar, né, fazer a aula de educação física da maneira que a gente deveria. Então, assim, dentro das problemáticas, aí você vê que várias situações limites começam a aparecer, né? E aí a questão do pensamento, da praxis, né? Aquilo que você planeja, aquilo que você pensa, aquilo que você executa, a gente precisa levantar reflexões sobre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer, né? Porque quando você se preocupa com simplesmente ensinar a fazer, você está se preocupando somente com a parte técnica, com a parte prática, e que você traga aí atividades, sejam elas de luta, esporte, jogo, você não consegue contextualizar, né? Você trabalha com a técnica pura. Muitas vezes as aulas são desinteressantes, porque se você vai trabalhar com voleibol e você vai ensinar o aluno a colocar a bola em jogo, através do fundamento inicial, que é o saque,
você coloca este aluno lá no fundo da quadra, coloca a rede na altura correta e pede para que esse aluno comece a tentar golpear a bola para que ela passe por cima da rede e caia dentro da quadra adversária. E aí você pode abusar de repetição, né? Colocando esse aluno para efetuar diversos saques, aquilo pode ser cansativo, ele não vai entender direito por que ele está fazendo aquilo. E essa proposta muito tradicional, tecnicista, né? Que trabalha com a repetição exacerbada e exagerada, acaba sendo um dificultador do trabalho da educação física, né? Então, assim, o ensinar a fazer é importante, o aluno vai aprender na medida que ele conseguir executar esses fundamentos, essas atividades diversas propostas, mas ensinar sobre o fazer, que supera o saber fazer apenas, né? Você tem que contextualizar, você tem que trazer para dentro da discussão o porquê daquele conteúdo está dentro do currículo dele, está dentro do livro, está dentro daquilo que você traz, né? Que é o ensinar sobre o fazer, onde o aluno ele pode ou não criar uma identidade, mas essas vivências, né, sobre esses conhecimentos vão trazer para ele uma, uma razão do porquê dele estar trabalhando daquela forma, né? Por que que ele está aprendendo aquilo, por que que é importante para ele, né? Do que aquilo faz parte da vida dele. E aí são considerações culturais que a gente precisa estar fazendo, que o esporte realmente é muito forte dentro da nossa disciplina e muitas das vezes o aluno saber por que mesmo que ele não goste ou não queira praticar aquilo, mas ele conhecer o futebol, ele conhecer dentro da proposta de luta, algumas lutas, a capoeira, qual a importância da capoeira no processo histórico brasileiro, você fazendo interdisciplinaridades aí com história, né? Dentro do processo de abolição, dentro da cultura religiosa, da cultura de movimento de, é, da origem negra, né? Dos escravos que chegaram aqui, dos afrodescendentes, e você tem que estar contextualizando tudo, independente de que o aluno, ele, no primeiro momento, consiga ou não fazer ligação daquilo com a realidade de vida dele, né? Então, assim, dentro da questão da educação física, muitos assuntos vêm surgindo e a gente tem uma diversidade imensa para trabalhar. E aí, dentro de situações limites aqui que a gente também vai falar, o que que acontece? Tem algumas circunstâncias que, por vezes, impedem, né, que o nosso trabalho aconteça da melhor forma. E a questão da indisciplina é muito presente, porque você trabalha muitas vezes no espaço fora da sala de aula, aquele controle pragmático dos alunos, né, de você estar colocado numa cadeira, sentado, com o caderno na mão, olhando para o quadro, olhando para o professor. Quando você coloca na quadra, tem muitos elementos que estimulam ali a forma dos alunos, né, se relacionar com a disciplina. Tem bola, tem a trave, tem a cesta do basquete, a tabela, as linhas da quadra, o alambrado, você consegue ver a natureza ao redor e tudo distrai esse aluno. E muitas vezes o contato físico direto com os colegas acaba que também você tem um ambiente mais propício, né, para esse aluno ter uma relação mais aberta com o colega. E aí você tem que saber mediar a questão da indisciplina, que é quando o aluno ele não para escutar a proposta do trabalho, que é quando o aluno faz brincadeiras fora de hora, quando o aluno tem um contato agressivo com o colega, muitas vezes até fora da atividade, né? Porque você trabalhando algumas vezes com modalidades que a competição está ali dentro dela, o aluno, por tentar concluir o objetivo, ganhar o jogo, de repente ele pode ter um comportamento um pouco mais forte junto a um colega, machucar, e muitas vezes uma agressão verbal por o colega não conseguir fazer a jogada da maneira que ele imaginou, que ele quis, que ele tentou, né? Então tudo isso a gente tem que trabalhar e entender, né? Por que que aquela violência está naquele ambiente, por que que aquele aluno tem aquele comportamento violento, né? E aí você tem que levar em consideração a parte familiar,
o entorno, onde aquele aluno está inserido, onde a sua escola está inserida, os envolvimentos extramuros da escola que aquele aluno se envolve, que ele tem relação direta, né? E aí você vai trabalhar também as questões de bullying, né? Que muitas vezes são evidentes que acontece dentro da nossa disciplina, por diversas razões, né? Por diversas razões o bullying acontece, e isso a gente precisa estar trabalhando com esses alunos e pegar forte aí na questão dos valores, né? Para que eles entendam a questão do respeito, a questão da solidariedade, fraternidade, cooperação, e a educação física é um prato cheio para que a gente consiga trabalhar isso, né? A gente pensar que em situações limites que vão estar muitas vezes desestimulando o professor do trabalho, que tem aquelas condições objetivas, né? Às vezes você não tem uma parte estrutural muito interessante, você não tem material para trabalhar, a sua disciplina ela não é tratada muitas vezes dentro da própria escola ou até pelos alunos como algo importante, como algo menor, como algo meramente recreativo, e isso talvez por uma construção lá atrás, né, de outros professores que passaram por ali ou do próprio professor que está ali, que não se empenha em fazer com que a sua disciplina tenha um significado para todos, né? Então, a relevância da disciplina ela tem que superar essa precariedade material, estrutural, né? Dentro de algumas unidades escolares, né? Eu coloquei aqui você trabalhar a humanização pela educação, a dialogicidade, o aluno entender o papel dele na sociedade, dentro da escola, as relações que ele cria e olhar a educação como, sim, uma ferramenta de ascensão social, de conquistas, né? De tornar a vida dele mais fácil. E a gente tem que entender que, do ponto de vista é, do, 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 dos nossos conteúdos, né? Quando você trabalha com esporte, né? O esporte ele tem uma forte identidade cultural, ele tem ludicidade, né? Você tem como trabalhar a competitividade, ele lhe dá a oportunidade de você fazer diversas adaptações para que todos consigam participar daquela aula, para que aquilo alcance a todos. Então, é um conteúdo que é muito explorado, que a gente não deve negar, mas que nós devemos ter cuidado de fazer a oferta da maneira correta, porque o próprio esporte ele passa por rotulagens e as nossas aulas acabam tendo uma divisão, muitas vezes, sem que a gente sinta, sem que a gente perceba, das questões de gênero, porque as meninas não vão jogar determinado esporte porque é esporte de homem, esporte de menino, ou os meninos não querem jogar outro esporte porque dizem que é esporte de meninas. E aí você começa a ter uma divisão grave dentro das aulas, onde você vai dar aula para alunos e aula para alunas, né? E a gente precisa contemplar as aulas mistas, a gente precisa fazer com que a participação na parte prática seja a maior possível, de que não há esporte para meninos ou para meninas. O esporte são para os alunos, né? São para os sujeitos que estão ali naquela aula, que eles precisam participar, eles precisam compreender, né, a questão da diferença dos corpos, né? A questão de que realmente em determinado momento os meninos serão mais rápidos, eles serão mais fortes, eles podem ter uma competência motora um pouco melhor do que as meninas para determinar as atividades e por conta disso eles terão um destaque. Mas não é que as meninas não consigam fazer, né? Não é que as meninas não consigam praticar aquele esporte. Ele não pode se apropriar daquelas modalidades e dizer que não há espaço para as meninas dentro de determinada modalidade ou de qualquer conteúdo que seja da educação física, porque realmente as aulas precisam ser ofertadas para os alunos e dentro daquela proposta do saber sobre o fazer é que entra a importância daquele sujeito crítico que vai estar ali fazendo aquela prática, que vai compreender e aceitar e vai incluir, né, o seu colega, seja ele menino, seja ele uma menina, né, seja ele
mais rápido ou mais lento, seja ele mais baixinho ou mais alto, a depender do que seja a atividade trabalhada. A gente sabe que em alguns esportes, no basquete, no vôlei, o atleta, o aluno um pouco mais alto, ele tem vantagem, mas não quer dizer que o mais baixinho não possa participar. No handebol, no vôlei, no baleado, o mais ágil, mais rápido tem mais vantagem, mas não quer dizer que os outros que não sejam tão ágeis ou tão rápidos ou tão fortes para fazer um arremesso de bola, enfim, não possam participar, né? Então, assim, as aulas elas precisam quebrar essa questão da rotulagem, não só da questão de gênero, como da questão de habilidades e de conseguir fazer por um gesto técnico um pouco mais apurado que alguns alunos naturalmente têm. Então, assim, eu achei extremamente válida aí a proposta da avaliação da atividade, porque a gente estudou isso ao longo da disciplina, né? Ao longo aí desses últimos 2 meses, e as problemáticas da educação física são diversas, nós não vamos conseguir superar isso dentro de um mapa conceitual, mas a proposta de jogar um olhar sobre alguns pontos que são extremamente evidentes é muito importante para que a gente possa ampliar o debate, ressignificar a todo instante e compreender algumas nuances aí que são muito características da nossa disciplina, da nossa educação física, que é extremamente importante para todos os alunos e para que nós consigamos, enquanto professores, ofertar uma educação física cada vez mais inclusiva, cada vez mais ampla, cada vez mais abrangente e que possa estar dentro, né, da identidade de cada aluno, dentro da sua vivência, que ele consiga se identificar com a educação física e ao longo da sua vida ele consiga apontar momentos onde a educação física foi extremamente importante para que ele se formasse o sujeito, o cidadão crítico, reflexivo, compreensivo, cooperativo, né, que é tudo que a gente espera que os alunos, quando saiam da escola, eles tenham essas competências aí para que eles consigam viver em sociedade e com autonomia, né? Que eles consigam se resolver na vida que resolverem levar adiante. E é isso aí, um grande abraço, eu espero que vocês tenham gostado da proposta aí da apresentação e qualquer comentário fiquem à vontade para fazer, estarei por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.